quero te convidar a fechar os teus olhos, a se conectar com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, e fazer a tua oração, para que o Senhor fale com você, para que o Senhor atue no teu coração e na tua mente nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, sedentos pelo Senhor, sedentos, ó Deus, pela tua palavra. Nós queremos, Deus, ser tocados pelo teu Espírito e que o nosso coração e a nossa mente possa ser nessa manhã uma terra fértil, uma terra, ó Deus, onde possa cair semente e boa, possa também, ó Deus, frutificar essa semente. Nós te pedimos, ó Deus, que nada venha nos atrapalhar, que nossas preocupações, ó Deus, possam ficar de lado e que nós possamos nos conectar agora com o Senhor e sermos, ó Deus, ministrados por aquilo que o Senhor já preparou para nós. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nessa manhã, eu quero começar essa ministração de uma forma diferente. Nós já vamos ler o texto bíblico, o texto que vai dar base para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Mas eu quero começar contando para vocês um testemunho. E esse testemunho, na verdade, não é a primeira vez que eu trago ele aqui. Mas talvez você que não veio da ICT, né? Eu lembro que quando eu contei a respeito desse testemunho, nós ainda éramos ICT, talvez você não ouviu. E se você ouviu, você vai ouvir novamente. E a palavra do Senhor que se renova a cada manhã, assim como as misericórdias dele sobre a nossa vida, vai falar com você mais uma vez. Amém? Esse testemunho é de uma missionária, uma médica. O nome dela é Ellen Rosenville. E essa missionária que trabalhava na África, e há muitos anos, né, essa história é uma história real, de muitos anos atrás. A Ellen, ela, como médica, atendia muitas pessoas ali, crianças, e ela estava trabalhando em um dia em que uma mãe, uma mulher grávida, acabou tendo esse bebê prematuro, só que ela faleceu após dar à luz a essa criança. E a Ellen ficou ali responsável por toda aquela situação. Além da criança que ficou ali prematura sem a mãe, havia uma outra menininha de 2 anos de idade, que também filha dessa mesma mãe, que ficou órfã naquele dia também. E era um tempo que fazia muito frio naquele lugar, dias de muito frio. Eu imagino que mais do que essa semana fez, porque essa semana fez frio, não foi, gente? Fez muito frio. Hoje nós estamos aqui bem até, mas aqui está uma pessoa que gosta de frio, então eu ouvi alguns posts aí do pessoal da igreja falando, né, que quem gosta de frio não tem filho, né, Tainã? Outras pessoas fizeram posts assim também. Mas essa semana fez muito frio. E eu fico imaginando que provavelmente a gente estava falando de um frio muito maior ainda, né? Os frios em outros países costumam ser mais severos do que aqui no Brasil. E aquela criança não tinha incubadora. E ela tinha apenas uma bolsa de água quente que mantinha a temperatura do corpo daquele bebê. E naquele tempo ali, eles tinham também, assim, era muito precário, e a bolsa já estava dando sinais de que não ia suportar por muito tempo. Quando elas encheram a bolsa de água quente naquela tarde, a bolsa rompeu. E aí uma enfermeira ficou encarregada de ficar com a criança ali próximo ao corpo dela para poder aquecer. E aquela médica, né, missionária, ficou muito desesperada, porque não sabiam como iriam fazer a continuidade daquele movimento de esquentar o corpinho daquela criança. Ela foi para o orfanato naquela mesma tarde ali, foi para o orfanato, onde ela também atuava com as crianças. E quando ela chegou no momento da oração, eles tinham o costume de compartilhar com as crianças as necessidades. E a Ellen, ela compartilhou com as crianças que estavam ali sobre aquele bebê prematuro que precisava ser esquentado, porque a mãe havia falecido.
E também sobre a menininha de 2 anos, que chorava muito pela falta da mãe. E ela compartilha com as crianças ali. E uma menina de 10 anos, com o nome dela é Ruth, e a Ellen, ela registrou isso nos escritos dela. Ela falou sobre a oração da Ruth, de 10 anos de idade. A oração da Ruth foi a seguinte: Senhor, manda uma bolsa de água quente para que esse bebê possa ser aquecido. E já que o Senhor vai mandar a bolsa, envia também uma bonequinha para essa menina que perdeu a mãe, para que ela saiba que o Senhor a ama. Essa foi a oração daquela menina de 10 anos, inocente. A Ellen teve dificuldade de dizer amém, porque ela sabia as condições que eles se encontravam ali. Ela sabia que era impossível uma bolsa de água quente chegar, quem dirá uma bonequinha. Era impossível que aqueles itens que a Ruth orou chegassem até eles. Já tinha 4 anos que a Ellen estava naquele país e nunca ela recebeu nada do país dela como doação vindo para eles. E ela sabia que isso só podia acontecer vindo do país dela, que era a Inglaterra. Mas naquele dia, quando a Ellen volta para casa, ela chega e na varanda ela encontra uma caixa muito grande. Tinha aproximadamente uns 10 quilos. Aquela caixa, quando ela pegou, ela viu que tinha os selos do Reino Unido. Tinha vindo do país dela. E ela nunca tinha recebido nada até aquele dia. Quando ela pega essa caixa, ela corre para o orfanato, ela nem abre. Ela corre para o orfanato e vai abrir junto com as crianças. Tinham ali 30, 40 crianças com os olhos bem curiosos para cima da caixa. E quando eles começam a abrir, tinham muitos itens de doação que tinham vindo do país dela, do Reino Unido, tinha vindo da Inglaterra. E ela foi tirando aqueles itens, e a Ruth viu de longe, já chegou e falou assim: a bolsa está aí, a bolsa de água quente está aí, mas até então eles não tinham achado e eles continuaram mexendo. Quando a Ellen toca uma bolsa de água quente, novinha, e a Ruth olha para aquilo e diz assim: se a bolsa veio, Deus mandou a bonequinha. E ela continuou ali procurando. E lá no fundo da caixa, a bonequinha com umas roupinhas bem bonitinhas estava lá também. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, quando eu tive contato com essa história há anos atrás, eu olhei para essa história e pensei: o Senhor respondeu uma oração. Deus respondeu a oração dessa menina, Deus respondeu o clamor, o anseio, a necessidade deles ali naquele momento. Mas, quando eu, refletindo melhor a respeito dessa história, hoje, quando eu olho para ela, isso me levou a contemplar uma coisa muito maior. Aquela caixa tinha sido enviada 5 meses antes daquela tarde. 5 meses antes, Deus já estava respondendo uma oração que ia ser feita numa tarde. 5 meses antes, Deus já estava se movendo. A Ellen pode ter, naquele momento, achado que Deus estava respondendo aquela oração dela naquele momento de urgência. Mas 5 meses antes, aquilo já estava sendo preparado para que chegasse naquela tarde em que elas precisavam daquela resposta. Então, quando eu comecei a refletir sobre essa história, isso me levou a contemplar e a perceber um atributo de Deus. Um atributo de Deus que não está no nosso entendimento, que é a eternidade. O nosso Deus é eterno, Ele é atemporal, Ele não está aqui apenas, Ele está no passado, Ele está no futuro, assim como Ele está conosco aqui agora. Ele é o Deus que é eterno. E eu quero ler com você então o Salmo 139, de 1 a 6, esses 6 versículos que vão nos guiar aqui.
Salmo 139, de 1 a 6. Estou lendo na nova versão transformadora, NVT, e diz assim: o Senhor, ó Senhor, tu me examinaste e me conheces. Sabes quando assento e me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Tu me cercas por trás e pela frente e pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para que eu possa compreender. Que palavra tremenda do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que está presente aqui hoje. Esse é o Deus que tem cuidado das nossas vidas todos os dias, todos os momentos. E a nossa ministração aqui nessa manhã, aquilo que o Senhor tem para falar com você, o tema hoje é o Deus que já está lá. O Deus que já está no futuro. O Deus que já chegou antes de mim e de você a qualquer situação que possa te angustiar e me angustiar. Ele já está lá. E eu quero aqui hoje compartilhar a respeito de 3 verdades. 3 verdades a respeito do Senhor. 3 verdades a respeito desse Deus. E dentro de todos os atributos do Senhor, nós podemos pensar e meditar um pouco na eternidade dele, nesse lugar do Senhor que é atemporal, na soberania do Senhor, na onipresença dele, porque são coisas que nós não conseguimos medir, não conseguimos ter ideia, porque nós não temos, nós não conseguimos. Nós não temos esses atributos, nós não temos essas qualidades que o Senhor tem. Isso é impossível para nós. E por ser uma coisa impossível para nós, como seres humanos, às vezes torna a nossa mente muito limitada para compreender, para entender aquilo que vem do Senhor para nós. Mas hoje o Senhor quer abrir o nosso entendimento, quer cravar no nosso coração essas verdades. E a primeira dela é que o Deus que já preparou o que eu ainda nem sei que vou precisar. O que eu ainda nem sei que um dia vou fazer alguma oração. Nós temos um Deus que já preparou aquilo que eu nem sei que vou precisar. Quando eu vou pegar algumas vezes aqui nessa ministração, nós estamos como base com um texto de Salmo do rei Davi. Mas algumas vezes eu quero lembrar um pouco sobre essa história da Ellen e da Ruth, que nós ouvimos aqui logo no começo. Porque quem ouve de repente essa história, esse testemunho da Ellen, da missionária, pela primeira vez pode achar que esse é um testemunho de milagre, não é? Pela primeira vez a gente ouve de cara, sem pensar muito, a gente pensa, é um testemunho de milagre. E não deixa de ser um testemunho de milagre, mas não é apenas uma oração respondida, não é apenas sobre isso. Porque quando a gente olha para essa história, a gente vê que esse testemunho é sobre um Deus que já está lá. Um Deus que já está no futuro, que já conhecia as necessidades. E isso é maravilhoso quando nós paramos para pensar na nossa própria vida. Temos um Deus que já está num lugar em que nós nunca chegamos ainda e que nem sabemos. E que nem sabemos muitas vezes que vamos chegar. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tem cuidado de nós e isso é reconfortante. É reconfortante nós sabermos que o nosso Senhor, que o nosso Deus, Ele cuida de nós com um amor eterno. Um amor que se estende por toda a eternidade e que nós nunca ficaremos desamparados por Ele. A Ellen, naquela tarde, ela pode ter visto o agir de Deus e ela viu.
A Ruth também pode ter pensado que Deus estava respondendo a oração, mas Deus, ele já estava trabalhando 5 meses antes. 5 meses. E isso, meus queridos, precisa mudar completamente a maneira como nós enxergamos Deus. Isso, na verdade, precisa mudar a forma como nós percebemos Deus. Porque sabe o que acontece? A gente acha que Deus está reagindo às nossas necessidades. É como se Deus ele fosse pego de surpresa, porque nós somos pegos de surpresa. Você já foi pego de surpresa por uma situação, por uma notícia, por um diagnóstico, por uma falta? E a gente acha que Deus ele também está nesse lugar, sendo pego de surpresa. E a gente acha que o céu é como se fosse um pronto-socorro, que a gente, ou o SAMU, que a gente liga e diz assim, a coisa apertou aqui, Deus. Agora, né, estou avisando, vai que o Senhor não sabe, eu estou avisando para que o Senhor possa tomar providência. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não é um Deus que é pego no agora. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que está presente hoje ou no passado e ele estará para sempre. Ele não reage. Nós temos um Deus que não fica reagindo às situações. Ele se antecede. É assim que o nosso Deus, ele é. É nesse Deus que você está depositando a tua vida. É nesse Deus que você está depositando a tua confiança. Num Deus que se antecede. Um Deus que está presente. Né? Quando a gente perde o nosso emprego, né? Quantas pessoas aqui já passaram por essa situação? Não precisa levantar a mão, não. Mas passaram pela situação de perder um emprego. Passaram pela situação de se verem ali completamente sem saber como seria o dia seguinte. Como pagaria as contas, como colocaria comida na mesa. Muitos de nós já passamos por situações muito difíceis. Um diagnóstico, né, que chega, as notícias difíceis que vão chegando. Mas o nosso Deus não. Davi, ele fala ainda no Salmo 139, nesse Salmo 139 que nós lemos, o versículo 4, quando ele diz, antes mesmo de eu falar, ele já sabe o que eu vou dizer. Tem uma outra versão, que talvez seja mais conhecida para nós, que é, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces. Antes de eu falar, ele já conhece a necessidade que vai me fazer falar. Antes de eu dizer qualquer coisa, o Senhor já conhece aquilo que está antecedendo a minha fala. Gente, isso é maravilhoso. Deus, ele conhece as nossas palavras antes que elas existam. Antes que elas se tornem realidades concretas ali. Então, eu fico pensando que, se Deus ele conhece a nossa oração, ele já conhece a necessidade que vai me fazer orar. Ele já conhece a minha lágrima. Antes da minha lágrima, aliás, antes de eu chorar, ele já conhece a dor que vai me causar essa lágrima. Ele já conhece essa dor. Antes mesmo de eu clamar, ele já conhece qual é a angústia do meu coração. Qual é a angústia que está me fazendo clamar. Esse é o Deus que nós estamos aqui servindo hoje. É por isso que vale a pena servir ao Senhor. É por isso que é tão seguro seguir a Jesus. É muito seguro seguir a Jesus. Isaías, ele registra uma declaração muito linda lá no livro dele, no capítulo 65, versículo 24. Eu vou ler aqui para vocês. Responderei a eles antes mesmo que me chamem. Enquanto ainda estiverem falando a respeito de suas necessidades, atenderei às suas orações. Que tipo de Deus que pode responder? Que tipo de Deus que pode trazer uma resposta antes que eu clame? Vocês conseguem ter noção da dimensão disso?
Antes que eu clame, Ele já pode me trazer uma resposta. Somente um Deus que já está onde eu não estou é que pode me responder algo que eu ainda nem pedi. E somente o nosso Deus tem esse atributo. Somente o nosso Deus é eterno. Somente o nosso Deus é soberano. Somente Ele é onisciente, onipresente. São muitos atributos do nosso Deus. São muitos os atributos dele. Muitas vezes a gente olha para trás e a gente vê aqui nesse texto de Isaías, né, nesse texto que fala que ele atende às nossas necessidades antes que a gente clame. A gente olha para trás às vezes e a gente percebe algumas coisas, alguns detalhes da nossa vida. Tenta pensar um pouquinho aqui comigo. Você já chegou num ponto da sua vida que você viveu coisas que pareciam que não tinha nada a ver? Quando chegou mais para frente, você olhou para trás e falou assim: agora eu entendi. Agora eu entendi. Por que aquilo tinha que acontecer? Por que aquela situação tinha que acontecer desse jeito? Por que aquela porta tinha que se fechar daquela forma? Por que eu precisei conhecer aquela pessoa que pareceu só um encontro ocasional, mas de repente isso se tornou algo essencial para uma determinada situação? Teve uma situação que nos aconteceu. Vocês acompanharam toda a nossa trajetória com relação ao que aconteceu com a Júlia no ano passado. Vai fazer um ano já, gente. Já vai fazer um ano do milagre que Deus operou na vida dela. E naquele período da segunda internação da Júlia, nós passamos com alguns especialistas de neurocirurgia. Alguns especialistas. Dentre eles, uma consulta particular com o médico que operou a Júlia, né? No final das contas, aquele que operou a Júlia, que foi o Dr. Walter. E nós só tínhamos contato com o Dr. Walter pelo contato da clínica, que funcionava ali de quarta, eu acho que era segunda e quarta, das 2 às 6 da tarde. Era um período bem curtinho. Era o único telefone que eu tinha. Aquele dia em que nós fomos na consulta com o Dr. Walter era dia 17 de julho de 2025. Nós passamos na consulta com a Júlia, dia 16 de julho de 2025. Passamos na consulta com ela. E o Dr. Walter, quando eu saí da consulta, eu estava no carro e eu comentei com o André. O Dr. Walter me mandou algumas fotos dos exames da Júlia no telefone, no meu WhatsApp, pelo telefone particular dele. E eu falei para o André, olha, ele me mandou do telefone particular as imagens que eu precisava mostrar para um outro médico que não estava conseguindo enxergar o que precisava ser feito. Então, ele estava tentando ajudar, me mandando, porque não era ele quem faria a cirurgia, era outro médico. E aí ele me mandou aquelas fotos, mas ele me mandou do telefone particular dele. E aquilo parecia só um envio de mensagem naquela hora. Parecia só que estava vindo uma mensagem para que ele pudesse nos ajudar. Mas foi essa mensagem que me deu acesso ao contato particular dele. Porque no dia seguinte, às 10 horas da noite, a Júlia teve outra crise mais grave ainda. E imediatamente eu enviei mensagem para ele, porque eu tinha o contato dele, que foi enviado um dia antes, por acaso. Vamos colocar entre aspas. Porque nada na nossa vida, que temos a nossa vida direcionada pelo Senhor, acontece por acaso. Se não fosse aquela mensagem, eu não teria acesso a ele. Se não fosse aquela mensagem, esse pequeno detalhe, eu não teria o telefone desse médico. E não conseguiria acioná-lo na hora de maior emergência, quando a Júlia já há 15 horas, inconsciente, sem nenhum médico aparecer. E ele entrou, interviu e operou a Júlia, porque o Senhor é bom. Essa mensagem que parecia sem importância nenhuma, um dia antes, foi a mensagem que deu acesso ao contato. Jesus já sabia que nós íamos precisar desse telefone.
Deus já sabia que se eu tentasse entrar em contato com um consultório no outro dia, não teria ninguém para me atender. Esses detalhes que fazem com que nós percebamos que o Senhor, Ele está dirigindo a nossa vida. Ele está controlando toda a nossa vida. E isso é maravilhoso. Quando a gente não atrapalha Deus, quando a gente não quer, com as forças do nosso braço, fazer aquilo que o Senhor já nos mandou descansar, nós podemos confiar que a nossa vida, ela está direcionada por Ele. Nossa vida está guardada pelo nosso Deus. É por isso que também no mesmo salmo que nós lemos, 139, o versículo 16, Davi ele fala assim: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi colocado em ordem antes que um único dia começasse. Quantos anos você tem? Fala aí para você mesmo. Quantos anos você já viveu? A tua vida, cada momento dela foi colocada em ordem por Deus, antes que o dia do teu aniversário, lá do seu nascimento, acontecesse. Antes desse dia, toda a tua vida, ela já foi colocada em ordem por Deus. Então, por que que nós nos angustiamos tanto? Por que que nós nos debatemos tanto? Por que que nós ficamos tão desesperados? Tem algo que você possa fazer? Você pode acrescentar 1 minuto à sua vida, 1 segundo à sua vida. Se você parar de respirar agora, você conhece os mecanismos do seu corpo para fazer você voltar a respirar? Qual controle nós temos? Nenhum. Mas mesmo assim nós continuamos nos desesperando. Mesmo sabendo que o nosso Deus, Ele continua e Ele está no controle. Deus, Ele não perde o controle das situações. O trono continua no mesmo lugar. E Ele continua assentado num alto e sublime trono. Ele não perde o controle das situações. Isso é impressionante. Nunca vai haver uma notícia que Deus diga: por essa eu não esperava. Por essa eu não estava aguardando. Agora eu fui pego de calça curta. Né? Tem essa expressão de calça curta. Eu nunca entendi ela direito. O que será que é, gente? Alguém depois me explica? Mas a gente, foi pego de calça curta. Deus, Ele não vai ser pego de calça curta. E nós que somos as pessoas que... A gente improvisa pra caramba, né? A gente improvisa, a gente apaga incêndio. A gente está, às vezes, assim, nos 48 do segundo tempo, em tudo na sua vida. A gente fica correndo atrás do prejuízo. Mas Deus não. Deus não é assim. Talvez seja exatamente isso que alguém precisa ouvir aqui hoje. Porque você olha para a sua vida e o que você vê é só uma bolsa de água quente que está rompendo. Você está vendo só o que falta. Você está vendo só aquilo que você não tem. Você está vendo o frio e a bolsa de água quente que está indo embora. Muitas vezes nós somos assim, nós somos essas pessoas, a gente só vê o que deu errado, o que faltou. Mas Deus, Ele conhece o pacote que está a caminho. 5 meses antes, Ele já colocou o pacote a caminho. Para o dia em que nós precisássemos, Ele já estaria lá. Agora tem uma pergunta para nós aqui. Se Deus já conhece, se Deus cuida de nós, e nós já sabemos disso, alguém aqui tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida de que Deus cuida? Se você tem, pode ser sincero com o Senhor, não tem problema nenhum. Deus não fica ofendido. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, se você tem alguma dúvida, coloca isso diante dEle. Deixa Ele te convencer dessa verdade. Eu estou trazendo aqui 3 verdades a respeito dEle. A respeito desse Deus que já está lá. Mas se você ainda tem alguma dúvida, dobre o seu joelho diante dEle e diga isso para Ele. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus te convencer dessa verdade. A pergunta para nós é: se Deus já preparou tudo, por que ainda dói tanto esperar? Por que ainda dói tanto quando nós ficamos nesse limbo da espera? E a segunda verdade
é sobre o Deus que não me abandona no caminho. Você pode até dizer aqui para mim agora, Renata, eu acredito. Eu acredito que Deus já preparou tudo. Eu acredito que Deus conhece o meu futuro. Mas por que esperar, então, é tão angustiante? Por que estar nesse lugar entre a resposta, a oração e a resposta, na verdade, né? Entre a minha necessidade e a resposta é tão desesperador. E esse, na verdade, é o maior dilema. Esse é o maior dilema da vida cristã. Na verdade, nós temos o costume de querer ver para descansar, não é verdade? A gente quer ver para descansar. A gente quer saber o roteiro para poder ficar tranquilo. Mas o Senhor, Ele nos convida a descansar mesmo sem ver. E é aí que está o nosso desafio. Voltando mais uma vez aqui, só por um instante para a história da Ellen. Aquele pacote que foi enviado 5 meses antes. A gente precisa pensar que durante esses 5 meses, a Ellen estava vivendo normalmente. Ela estava atendendo os seus pacientes. Aquela mãe que morreu estava viva. O bebê ainda nem tinha nascido. Aquela criança de 2 anos que recebeu a bonequinha como ali um presente, mesmo um conforto, ela ainda tinha a sua mãe presente. A Ellen estava vivendo a sua vida sem saber que ela iria chegar naquela tarde, sem saber que ela iria precisar. O pacote estava vindo na sua direção, mesmo sem ela saber que ela precisaria daquela resposta. A Ruth, por exemplo, ela nem sabia da oração que ela iria fazer, mas a resposta estava vindo. A resposta já estava entrando num navio. Ou antes disso, alguém lá na Inglaterra estava separando itens. O que a gente vai mandar para Ellen? O que nós vamos enviar? E, de repente, alguém disse, tem uma bolsa de água quente novinha na minha casa que eu não utilizo. E foi para dentro da caixa. Uma criança que não precisava mais daquela boneca, vou colocar essa boneca também na caixa. Isso estava acontecendo enquanto a Ellen estava vivendo a vida dela. De repente, essa resposta entra num navio, passa por um porto, entra num caminhão, e eles estavam vivendo a vida deles. Até chegar num lugar lá no correio, não sei como que é o nome, na África, em que é distribuída todas as encomendas, até chegar na exata tarde em que eles precisavam da resposta. Mas olha o processo todo, e às vezes você está justamente dentro desse processo. Deus pode estar preparando caixas para você nesse exato momento, de coisas que você não sabe que você vai precisar daqui a meses, daqui a anos. E Ele já está preparando, enquanto você e eu vivemos a nossa vida. Esse tempo de espera, ele pode ser muito angustiante para nós. Ele pode ser muito, muito, muito triste, às vezes solitário. Mas, gente, é essa convicção que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa manhã, amém? É essa convicção que Ele quer trazer. Porque, às vezes, a gente confunde o silêncio de Deus, a ausência de algo que nós não estamos vendo. Porque eu não vejo não significa que Deus não esteja trabalhando. O silêncio de Deus não significa ausência. Gente, foi assim com José. José, entre aquele sonho que José teve, né, que haveriam ali, né, os irmãos se dobrariam, enfim, ele interpretou isso depois, mas entre esse sonho e o palácio de governador do Egito, foram 13 anos. Por quantas coisas José não passou durante esses 13 anos? Quando José estava na prisão, sofrendo na prisão, o palácio de governador já estava sendo preparado, ele só não sabia.
Ele só não sabia. Foi assim com Esther também. Esther, ela foi ali participar de um concurso de beleza. Pode chamar assim, André? De concurso de beleza? Pode, né? Ela foi participar de um concurso de beleza. E ela ganhou o concurso. E ela se tornou ali a rainha. A mulher do rei. Uma menina judia. Que se transformou numa rainha. E ela pode ter achado só que, poxa, ganhei o concurso. Para ela era um concurso. Mas o que Deus estava fazendo ali era preparar a libertação do seu povo muito tempo antes que eles soubessem. Até que chega a pergunta de Mardoqueu que diz: será que não foi para um tempo como esse que você não foi levantada a rainha? Será que não foi para esse momento que o Senhor já te preparou rainha lá atrás? Não foi para você ser a mais bonita de todas. Não foi para você dizer e se gabar que você ganhou o concurso, mas para que você estivesse na posição certa. Quando o momento de libertar, de ser ali a voz que iria clamar pelo povo de Deus chegasse. Ele já tinha feito isso antes. Ele já tinha feito isso há muito tempo. Às vezes é isso. A gente só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Por quê? Isso faz parte da nossa humanidade, da nossa limitação. Eu e você somos limitados, como eu falei logo no começo. Por isso que entender os atributos de Deus é tão difícil para nós. Porque nossa mente é limitada, nossa capacidade é limitada, mas a dele não. Na dele não. Do Senhor ele é extraordinário. E são coisas grandiosas demais para que possamos entender. São coisas grandes demais, mas Ele está abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que isso entre e seja cravado em nós como verdade que é a palavra dEle. Deus ele vai nos mostrando que tudo que acontece nas nossas vidas tem a mão dEle. As portas que Ele fecha, muitas vezes, na hora que fecha, dói, né? Na hora que fecha é difícil. A gente só enxerga como perda. Mas depois a gente vai ver que tem coisas que são livramento. Livramento de Deus. Tem coisas que a gente depois recebe as notícias de lugares que o Senhor nos tirou. E você fala: Senhor, obrigada, porque eu não estava mais nessa confusão. Eu podia até ser envolvido no meio dessa confusão, se eu não tivesse sido tirada dali. Só que na hora que fecha, dói. Na hora que a gente perde, parece muito ruim. Tem coisas que a gente só vai entendendo depois, que Deus ele vai alinhando as circunstâncias, vai preparando, organizando os detalhes, que parecem pequenos, parecem tão pequenos quanto esse, do Dr. Walter me mandar uma foto por um número pessoal, numa noite de quarta-feira, e eu precisar desse número na noite de quinta-feira seguinte. Parecem detalhes pequenos, mas são decisivos para a gente. E talvez você esteja vivendo exatamente esse intervalo, esse limbo entre a oração e a resposta, entre essa necessidade e a chegada de uma solução. Mas enquanto a gente conta a espera, enquanto a gente fica aqui contando os dias de espera, Deus ele já viu o desfecho da história. Deus ele já está lá na frente e já viu o desfecho dessa nossa história. E essa é a última verdade que a gente vai falar aqui hoje. Não que elas se limitem a essas três, mas a última verdade, que é o tema da nossa ministração de hoje. O Deus que já está lá. Porque depois que a gente entende que Deus ele já preparou aquilo que a gente vai precisar talvez ainda, aquilo que a gente nem sabe. Depois que a gente entende, primeiro a gente entendeu que Deus, ele já está no futuro, já preparou. Depois a gente entende que Deus, ele está no nosso tempo de espera também. Que Ele está nesse caminho com a gente, quando tudo parece tão difícil. E a gente vai entender também que, e essa para mim é a mais consoladora de todas, saber que o nosso Deus, ele já está nesse lugar que eu ainda estou caminhando para chegar. Ele já está lá. Onde que é o seu lá? Porque
para nós, o lá pode ser diferente. Nós todos carregamos um lá. Tem algum dia da nossa vida que ainda não chegou, que ele ocupa os nossos pensamentos. Tem algum dia da nossa vida que ocupa os nossos pensamentos. Para alguns, esse lá pode ser uma cirurgia, pode ser o resultado de um exame, pode ser essa angústia, muitas vezes, de conseguir um emprego ou de conseguir uma promoção. Às vezes você está no teu trabalho há tanto tempo, não vê nada acontecer, não vê nada se mover, e você começa a perguntar, será que vale a pena estar ainda nesse lugar? E o Senhor, esse talvez seja o seu lar, esse seja o seu lar. Mas, às vezes, pode ser uma coisa boa também. Pode ser o dia do seu casamento. Giovanni e a Ari estão vivendo isso agora, né? A Ari está lá atrás. Estão vivendo isso agora, o dia do casamento. Né? O dia, de repente, da assinatura de um contrato. Você está esperando para pegar a chave da sua casa, do seu apartamento, que nunca sai. E aí você fica pensando tantas coisas. Realizar um sonho. Pode ser muitas coisas. Pensa no seu aí. Estou dando algumas ideias para você poder pensar. Mas tem também aqueles lás, né? Esse dia que a gente preferia não viver. A gente sempre tem um dia que nós tememos muito dele chegar. Não tem? Tem esse dia, a gente pensa nele. O dia em que nós vamos perder alguém, o dia em que nós receberemos uma notícia por telefone, muito difícil. O dia em que você perde um emprego, o dia em que você teme chegar. Sempre tem algum dia que a gente teme, que nos assusta, uma mudança, enfim, que nos assusta. E o que torna esses momentos tão difíceis e tão angustiantes é justamente o fato de que a gente não conhece ele ainda, não chegou. Chegar nesse lugar que você não conhece, que você nunca viveu. Todos nós vamos passar por coisas pela primeira vez na nossa vida. Pela primeira vez. E você não sabe como lidar com isso. Você não sabe como se comportar diante dessas situações. E é por isso que isso torna para nós tão angustiante. A gente pode pensar que a gente não vai saber como reagir, se a gente vai ter forças para suportar ou não, se a gente vai conseguir permanecer firmes. E é exatamente aí, queridos, que a ansiedade ela vem com força para nos dominar. Porque a ansiedade ela é justamente esse lugar de anseio pelo futuro, de angústia por esse futuro que ainda não chegou. Ela faz a gente querer viver, a ansiedade faz isso com a gente, faz querer a gente viver hoje, o que ainda nem chegou. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que para cada dia basta o seu próprio mal. Se eu tento antecipar as angústias do amanhã para hoje, aí eu tenho que lidar com as de hoje. Às vezes estou carregando coisa do passado ainda e coloco ainda a do futuro. Isso se torna insuportável. Mas a verdade é que nós nunca estivemos lá, mas Deus, Ele já está. Deus já está lá. O Salmo 139 que nós lemos aqui, nos apresenta um Deus que não está limitado ao tempo. Quando Davi ele fala que o Senhor, Deus, Ele nos cerca por trás e por diante, ou pela frente. Ele está dizendo aqui que a presença do Senhor, ela não se limita só ao nosso presente. O Deus que já nos sustentou no passado é o mesmo que está conosco no presente e já está no futuro. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, Ele já conhece completamente o nosso amanhã. É por isso que a Bíblia, ela nos traz muitos exemplos de pessoas que descobriram justamente isso. Nos momentos mais difíceis, mais complicados, essas pessoas descobriram que Deus já havia chegado antes nos lugares que elas chegaram. Um exemplo deles, Daniel.
Daniel foi lançado na cova dos leões. E vocês imaginam o pânico de Daniel? Será que ele estava suave, tranquilo? Daniel sabia que ia ser lançado na cova dos leões, famintos. Devem ter deixado aqueles leões sem comer ali, ó. Sabe-se Deus? 7 dias. É tudo 7, né? Porque a fornalha também foi 7 vezes mais quente. Então, Daniel, ele ficou ali desesperado, porque se tinha uma coisa que aqueles leões tinham, era fome. E ele era a picanha da vez. E ele foi lançado naquela cova. Só que quando Daniel é lançado naquela cova, ele descobre que Deus já estava lá. Ele descobre, porque aquilo tudo indicava que ia ser o fim da história dele. Mas quando amanheceu, ficou evidente não só para Daniel, mas para todo mundo, que Deus já estava lá. Os 3 amigos de Daniel também, que foi lançado na fornalha, que também 7 vezes foi esquentada ali, 7 vezes mais do que o habitual. E aí eles foram lançados naquele lugar que provavelmente só de chegar perto, né? Teve os que jogaram, eles morreram. Só de chegar perto já era para eles terem tostado. Mas eles foram lançados. E aí quando eles chegaram lá dentro, eles descobriram que Deus já estava lá. Havia um 4º homem na fornalha. Havia um 4º homem, e esse 4º homem era o Deus Todo-Poderoso, que já havia chegado antes deles, preparando, refrescando o ambiente, para quando eles chegassem ali, não serem tomados pelo fogo. Queridos, é exatamente isso que Davi também declara lá no Salmo 23, 4. Mesmo que eu ande pelo escuro vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. E há uma versão também que diz, quando eu andar, porque não dá uma conotação de se um dia eu andar, eu vou passar por ele. A morte também ainda, né, como Paulo Romero diz, pastor Paulo Romero, é uma por pessoa. Haverá o dia que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte também. Aí essa vai nos levar mais para a eternidade, porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus, estaremos com Ele para sempre. Mas nós não teremos medo, porque Ele está comigo. Davi, ele não diz que jamais iria pisar, que o Senhor iria livrar ele do vale da sombra da morte. Mas ele diz, Senhor, quando eu estiver lá, eu sei que o Senhor está comigo. Porque nós não temos aqui promessas de Deus, de que nós não andaríamos no vale. Não existe. Se alguém fez essa promessa para você, essa pessoa mentiu. Se ela usou o nome de Deus, ela mentiu. Porque a palavra do Senhor diz que nós teríamos, Jesus falou que nós teríamos aflições. Que nós passaríamos pelo vale da sombra da morte. A única promessa que nós temos é, eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a promessa que eu e você temos. Que Ele já está. Ele já chegou, Ele já está no futuro, Ele está onde eu não vejo, Ele está onde a minha angústia já está se instalando, Ele já está lá. A gente gasta muito tempo tentando imaginar o amanhã, e até psicologicamente eu vou dizer isso para vocês, isso adoece. Adoece quando nós tentamos ficar tramando demais o amanhã. O amanhã, ele, assim, totalmente ele não nos pertence. Nós não temos ideia. A gente tenta reunir forças para tentar, de fato, ficar prevendo as coisas que vão acontecer. E concluindo, queridos, essa história que eu trouxe bem no comecinho para vocês, da Ellen, nos mostrou que a Ellen descobriu, naquela tarde, que a grande lição naquela caixa, a grande lição, não era apenas que Deus tinha enviado uma bolsa de água quente ou uma boneca. A verdadeira lição é que Deus já estava naquela tarde, muito antes dessa provisão.
muito antes deles necessitarem. E com isso também eu quero te dizer que o mais valioso que nós temos não são as provisões que Deus nos dá. O mais valioso que eu e você temos não é o socorro que o Senhor nos dá. O mais valioso que nós temos não é o sustento que Ele nos dá. A coisa mais valiosa que nós temos é o próprio Deus. É Ele nas situações. Tem coisas que nós não seremos livres de passar, mas uma coisa que nós temos garantia é de que nós nunca o perderemos se nós continuarmos com os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Nós nunca o perderemos. Nós temos essa garantia, não importa o que aconteça com você, não importa o que aconteça na sua vida, não importa o quanto você tem passado por tribulações, Ele já está lá. E se Ele está lá, você pode ir com tranquilidade, você está guardado nele. Essa verdade que Deus quer cravar hoje no nosso coração, essa é a maior de todas. A maior de todas. A gente não descansa porque a gente já tem ideia do que vai acontecer amanhã. Gente, talvez, eu penso nisso, sabia? Você gostaria de saber do seu futuro? Pensa bem, você gostaria de saber o que vai acontecer no seu futuro? Se no ano passado, no comecinho do ano, alguém me dissesse o tanto de tribulação que nós teríamos na nossa família no ano de 2025... eu acho que eu tinha sentado e ficado fechada, trancada dentro de um quarto. É melhor nós não sabermos algumas coisas. É pavoroso, muitas vezes, para nós que não temos essa estrutura. Saber do amanhã, para nós, pode ser também uma grande... eu não sei o que tem na cabeça quem vai procurar alguém para saber do futuro, fora além de ser mentira, né? Mas o que a pessoa quer? Ficar mais angustiada ainda? Mas nós temos um Deus que já está lá. E porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não precisamos ter temor algum. Porque Ele vive, nós estamos seguros nesse amanhã. Porque Ele já está. O nosso futuro, ele continua sendo incerto. Hoje eu não vim aqui dizer para você que o seu futuro ele vai ser tranquilo. A mil maravilhas. Não, ele continua sendo desconhecido. Continua sendo incerto. Mas não é para o Senhor. Não é para Ele. E essa certeza, se você hoje sair daqui com essa certeza, isso pode mudar completamente a sua caminhada. Isso pode mudar completamente a forma como você tem vivido. Se você sair daqui hoje com a certeza, a verdade de que Deus já está lá, nos dias mais sombrios, nos dias mais difíceis, isso vai mudar a perspectiva com que você tem caminhado hoje. Vai mudar o seu presente, vai mudar a forma como você sente. Porque essa certeza, essa metanoia, essa mudança de percepção, ela vai afetar todas as outras áreas da sua vida. Vai fazer com que você caminhe com segurança, mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque onde eu ainda não cheguei, Ele já chegou primeiro. Aquele lugar que eu ainda não fui, que eu nem sei que existe, Deus já chegou. Nesse amanhã, que eu muitas vezes temo tanto, é tão incerto para mim, o meu Deus já chegou. Nós nunca estivemos nesse lugar. Mas Ele já está. Assim como Ele está aqui. Assim como Ele esteve no passado. Esse é o nosso Deus eterno, soberano, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade. E eu te convido agora a você se colocar em pé.